Misture um pouco de Marilyn Monroe com a pitadinha de Elizabeth Taylor e você vai ter Evelyn Hugo, personagem criada por Taylor Jenkins para o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Meu povo, finalmente eu li esse livro que ficou super hypado lá por volta de 2019 e nós vamos bater um papo sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Antes de continuar no vídeo e antes que você se esqueça, já se inscreva aqui no canal e já curta também esse conteúdo. Chegou no final, não gostou? Aí você dá uma descurtida e joga lá no grupo dos seus inimigos. Mas, por enquanto, dá essa força pra gente. Como eu falei, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi um livro extremamente hypado lá por volta do ano de 2019. Na época eu me recusei a ler, porque eu falei, gente, tá todo mundo comentando, não sei se é um livro que vai fazer a minha cabeça, se eu vou gostar. Este ano, por influência de alguns alunos, de um aluno específico, né, João Félix, que ficou buzinando no meu ouvido, eu resolvi dar uma chance ao livro e decidi lê-lo. E eis que eu fui surpreendido de forma positiva, porque o livro, afinal de contas, é muito bom. Eu entendi por que ele fez tanto sucesso na época, embora tenha gente que não goste nem um pouco da trama criada por essa autora americana. Então, o livro vai contar a história dessa moça, dessa atriz chamada Evelyn Hugo, a partir de um encontro que ela tem com uma outra moça, com uma jornalista chamada Monique. O que acontece, gente? A Evelyn Hugo já está, assim, bem velha, né? Ela já é uma pessoa idosa, mas ela continua sendo um ícone da era de ouro do cinema, ela continua sendo a atriz. Gente, a minha gata tá balançando tudo aqui, tá? Ela continua sendo uma das atrizes que mais fez sucesso em Hollywood. Tem essa moça Monique que trabalha em uma revista e essa revista quer fazer uma matéria sobre a Evelyn Hugo. Eles entram em contato com a equipe lá da mulher e ela fala, tá, eu vou dar entrevista, mas somente se a repórter responsável for essa tal de Monique. A gente não entende por quê, mas ela só aceita falar se for com a tal da Monique. E aí a diretora de redação da revista vai falar, não, você vai lá e vai fazer a matéria, tá? E a Monique, claro, aproveita essa chance, porque é a chance da vida dela, né? De sair de matérias menores para fazer matéria com um grande ícone do cinema. Quando ela chega na casa da Evelyn Hugo, vem a surpresa. A Evelyn Hugo, na verdade, não quer dar uma reportagem para a revista. Ela quer contar a história dela. Ela quer que a Monique escreva a sua autobiografia. E só pode ser a Monique. Ela fala, olha, tem um motivo pelo qual eu escolhi você e até o final você vai descobrir por que eu escolhi você, né? E ela faz uma proposta, fala, ó, você vai poder lançar esse livro, você vai ficar com os direitos autorais, então você vai mudar a sua vida, você vai ficar rica. Como se, por exemplo, a Madonna tivesse falado, vem aqui, ó, escreve um livro autorizado por mim, onde eu vou contar todos os meus podres, toda a minha história, e você fica com os direitos autorais para você. Quem não ia querer isso? E a Evelyn Hugo decide realmente abrir o coração e falar tudo sobre a sua vida. Quem foi essa Evelyn Hugo? Então, ela era uma jovem de ascendência latina, cubana, se não me falha a memória, que vivia uma vida horrorosa. Ela teve a mãe morreu muito jovem, então, como toda menina imigrante, ela tinha aquela vida não muito fácil ali por volta da década de 50. O sonho dela era se tornar uma estrela de Hollywood, na verdade era o sonho da mãe, que ela comprou depois. E aí a gente passa pelo primeiro casamento da Evelyn Hugo, quando ela casa com um vizinho que ela não gostava, mas que ela enxergava nele a possibilidade de ela sair daquele mundinho horroroso que ela estava e finalmente ir para Los Angeles. Então esse foi o primeiro casamento da senhora Evelyn Hugo. Chegando em Hollywood, ela começa a sua jornada em busca da fama e do sucesso, no início com pequenas participações, sem nenhum contrato com estúdio e tal, naquela labuta total. Até que quando ela começa a virar uma atriz de destaque, ela finalmente tem o seu segundo casamento com um grande ator, um grande galã da época. E um casamento, inclusive, que ela acreditava que era por paixão, porque ela gostava do moço de verdade. E aí também ela tem a sua primeira decepção, porque é um casamento onde ela sofre, inclusive, violência doméstica. Então, em resumo, os dois primeiros casamentos da Evelyn aliás, todos os casamentos dela, dos 7 que ela teve, tinham objetivos bem claros. Fosse para que ela escapasse daquele mundo horroroso que ela vivia, o primeiro. Fosse por acreditar que viveria um grande amor, com o segundo, que não se confirmou. Depois vieram outros casamentos inclusive de interesse. Ela casou com alguma pessoa por um interesse profissional.
Teve também um casamento relâmpago, né? Ela teve um casamento que durou tipo assim uma noite, num momento de loucura e bebedeira, mas ela precisava criar uns factoides. E teve o único casamento que ela foi feliz, que foi com o produtor dela, o Harry Cameron, que foi a única, que era um cara gay, mas casou com ela porque eles precisavam manter uma vida de aparência. Por quê, gente? Porque lá pelas tantas, a Evelyn Hugo acaba descobrindo esse lado bissexual dela. Ela conhece essa menina Célia, que é uma atriz em ascensão, porque olha só, a Evelyn Hugo, ela era aquela atriz, ela era uma diva do cinema, mas ela era insegura em relação ao seu próprio talento dramático, né? Tipo assim, eu sou muito bonita, eu sou sexy, eu sou atraente, mas do ponto de vista da dramaturgia, eu não sou lá grande coisa. Quando ela conhece essa atriz que está começando, a Célia é um fenômeno enquanto atriz. E as duas vão tendo ali uma amizade, começam assim meio se estranhando, depois vão criando amizade, e lá pelas tantas elas se descobrem apaixonadas uma pela outra. Só que nós estamos falando da Hollywood da década de 50 e 60. Elas jamais poderiam viver esse amor. Então, para que elas tenham um momento de felicidade, em um determinado momento da vida delas, que foi quando elas foram realmente felizes e que elas pudessem viver juntas, então ambas armam casamentos. A Evelyn Hugo casa com o próprio produtor, que era um homem gay, e a Célia casa com um jogador, acho que é de futebol americano, se não me engano, que também era homossexual e que era namorado do Harry. Então eram assim, dois casais de fachada para que os dois casais apaixonados pudessem viver os seus momentos de felicidades. Evelyn e Célia, o Cameron e o moço lá que eu esqueci o nome agora. E de fato esse foi o casamento mais feliz da vida dessa moça. Interessante perceber que, embora fosse uma mulher poderosíssima, desejada, maravilhosa, a pobre coitada da Evelyn Hugo nunca conseguiu se realizar sentimentalmente, mostrando que não importa o que você tem, não importa o quanto de grana, de sucesso, de fama, o quanto você seja importante, alguma coisa sempre vai faltar e você não pode ter tudo. Ninguém pode ter todas as coisas, ninguém pode ter tudo. É uma grande liçãozinha pra gente que tem mania de querer achar que devemos ser felizes 24 horas por dia o tempo inteiro. Isso não vai funcionar. Se nos seus casamentos héteros a Evelyn sempre teve alguns problemas ali, alguns conflitos com os maridos, com a Célia não era diferente, embora as duas fossem extremamente apaixonadas uma pela outra, por causa do momento histórico, por causa de toda a conjuntura, não foi um relacionamento fácil. Em alguns momentos, inclusive, também era um relacionamento, na minha opinião, meio abusiva, porque a Célia, ela pressionava o tempo inteiro para a Evelyn ser quem ela queria que ela fosse. Tipo assim, a Célia não queria que a Evelyn fosse a Evelyn que ela tinha criado. Ela queria que a Evelyn fosse uma pessoa mais aberta, mais assumida, mais fora do armário. Estamos falando de década de 50 e 60. A Evelyn, por outro lado, já era uma pessoa mais egoísta, que pensava um pouco mais na sua profissão e falava, não, eu não vou abrir mão de tudo que eu conquistei até aqui para viver esse romance. Então, embora as duas fossem apaixonadas, não era, nem de longe, um relacionamento perfeito, que era conduzido às mil maravilhas. Não. Existiam inúmeros entraves, inclusive na personalidade difícil das duas, para que elas continuassem levando isso adiante. Embora não seja um livro assumidamente LGBT, ele traz muita luz sobre a causa. Há um determinado momento, por exemplo, que a gente fica sabendo até da história lá do conflito de Stonewall, né? Porque as duas personagens vivenciaram esse momento. Elas estavam juntas quando explodiu ali as primeiras manifestações LGBTQIA+, e elas começaram a financiar aqueles grupos, mas sem se misturar, porque afinal de contas eram duas estrelas de Hollywood que não poderiam ser tiradas do armário de forma alguma. Então, do ponto de vista histórico, é interessante a gente ver isso. Embora seja uma história de ficção, tá, gente? Essas personagens, elas não existiram na vida real. Mesmo a Evelyn Hugo sendo, assim, um recorte da Marilyn Monroe e da Elizabeth Taylor. Porque parece que você está vendo essas duas mulheres numa só. E uma coisa que eu achei interessante, curiosa, é que embora o livro se chame Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, de fato ela teve 7 maridos, mas, na minha opinião, ela teve 7 maridos e 8 casamentos, porque em um dado momento ela se casa com a Célia. Não de forma oficial, né? Mas as duas ali, elas celebram seu próprio casamento. E para mim isso basta. Então eu acho que ela teve realmente um casamento com a Célia nos últimos dias, quando a Célia está prestes a partir dessa para melhor e tal. Elas estão vivendo juntas e elas simulam ali um casamento e se dedicam uma a outra até que a morte as separe, e de fato separou. Então, para mim, o livro
seria Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Os Sete Maridos e Os 8 Casamentos de Evelyn Hugo, porque foram 7 maridos e 8 casamentos, porque para mim o casamento com a Célia conta, sim senhor. Embora seja um livro também pop e tal, né, de cultura pop, aquela coisa toda, ele traz assuntos bem interessantes que podem ser discutidos, pensados e debatidos. Porque ele retrata de maneira bem crua as lutas de alguns grupos sociais, seja a luta das mulheres. Imagina, ser mulher na década de 50 e 60, ser mulher artista, ser mulher em Hollywood, ele retrata toda a luta que essas mulheres tiveram para sobreviver num ambiente extremamente tóxico e machista. Fala também sobre a luta dos grupos LGBTQIA+, também no momento em que a homofobia, a LGBTfobia era gritante. Numa época em que sair do armário e se assumir significava correr risco de vida. Não que agora a gente não corra risco de vida, mas naquela época era quase assinar uma sentença de morte, seja morte física ou de morte moral para a sociedade também. E também joga luz sobre algumas questões de raça, principalmente quando retrata a vida da repórter, da Monique Grant. A respeito da revelação do segredo, né? Por que a Evelyn escolhe a Monique para escrever o livro, a gente descobre lá no finalzinho. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava que fosse todo aquele babado, que fosse esse plot twist, o que acontece ali, né? O que se revela sobre a ligação das duas. Qual é a ligação das duas que a Monique não sabia que existia, mas existe uma ligação entre elas. E uma outra coisa interessante também é como que, sem querer, a Evelyn Hugo impactou o próprio casamento da Monique. Porque a Monique, no início do livro, estava num processo de separação, e um processo de separação meio conflituoso. A partir do momento que ela começa a conviver com a Evelyn, conhecer a história da Evelyn, ela toma decisões na sua própria vida em relação ao seu próprio relacionamento. Então, mesmo sem querer, Evelyn Hugo interfere no relacionamento afetivo, amoroso, matrimonial da repórter Monique. A versão física de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo tem por volta de 360 páginas. O livro foi publicado no Brasil pela editora Paralela. Eu recomendo, se você não leu, dá uma chance, leia, que eu acho que você vai gostar. A linguagem é simples, a história é muito fluida e os personagens são cativantes, então vale super a pena. Minha dica de leitura então é essa: Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ou como eu costumo dizer, Os Sete Maridos e os 8 Casamentos de Evelyn Hugo. Leiam e voltem aqui e me digam o que vocês acharam. Se você já leu, dê sua opinião que eu quero saber também, beleza? Chegamos ao final. Curtiu? Então mantenha sua curtida, continue inscrito aqui no canal e volte mais vezes. A gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui, até a próxima.